Então, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Iago, faço parte da Missão GAP e a gente vai parar um tempo aqui para meditar sobre Mateus 28, 20. Podem abrindo suas Bíblias. Mateus, capítulo 28, verso 20. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero poder contar uma história. E é uma história real, por mais absurdo que pareça. Para proteger individualidades, chamaremos o garoto de Marcelo, tá bom? Marcelo era um jovem temente ao Senhor, cristão, casado com uma bela esposa. E ainda que eles fossem recém-casados, muito felizes, tementes ao Senhor, eles tinham um sonho, e eles queriam ser pais. Ele queria muito ter um filho. Ele conhecia os mandamentos bíblicos de que ele deveria crescer e multiplicar. Ele sabia que filhos eram bênçãos na mão do Senhor, e ele queria ter uma aljava cheia de flechas, como diz a palavra. Então, Marcelo queria ter muito um filho, conversou com sua esposa, que também queria muito ter filhos. Então eles começaram a trabalhar, se é que você me entende, em busca de uma criança. Então eles foram lutando, buscando, e por mais que a busca fosse agradável, ainda existia uma angústia na vida deles, de eles não terem um filho. Então, depois de muita oração, depois de muita busca, depois de muitas tentativas, até talvez algumas idas ao médico, Deus concede uma bênção a Marcelo e a sua esposa. Ela engravida, então com o tempo ela dá luz a um filho, o primeiro filho do casal. A esposa de Marcelo fica muito feliz, Marcelo fica muito feliz, a igreja deles fica muito feliz, os familiares ficam muito felizes, e todos dão atenção para aquela criança. A mãe da criança dá atenção para ela e cuida dela, está lá tentando alimentá-la, amamentá-la, dar carinho e amor. As famílias, tanto de Marcelo quanto da esposa dele, davam atenção para aquele garoto, carinho e cuidado. A comunidade deles cuidava daquele garoto, mas não Marcelo. Marcelo colocou uma outra coisa na cabeça, de que ele queria outro filho. Sabe, ele percebeu que a Bíblia manda que a aljava fosse cheia, e só um filho não era suficiente. Ele leu que, sabe, ele tinha que crescer e multiplicar, e ele queria ter outras crianças. Então ele olha para sua esposa e diz: tá, essa criança já nasceu, agora eu quero outra. E a jovem dizia: tá, mas vamos primeiro, sabe, cuidar dessa aqui, amamentar. Existem uma série de fatores que precisam ser observados. Mas Marcelo, ele sequer dava atenção para o próprio filho, porque ele queria começar logo a trabalhar em busca de outra criança. Essa já está garantida, eu quero a próxima. Essa é uma história real. É real porque ela acontece todo santo dia nos grupos de missões do Brasil, talvez do mundo. Essa é uma história real porque é o que a gente mais vê acontecer quando a gente adentra em nossa cidade para ver como é que as pessoas se relacionam com o discipulado, a conversão e o novo nascimento. Você vê um grupo de jovens buscando ser pais de multidões, mas nós não vemos pessoas cuidando daquele um ou dois que são convertidos. Nós buscamos filhos espirituais, mas quando eles nascem, nós os deixamos à míngua, de lado, de qualquer jeito. Tão absurdo quanto um pai, quanto um jovem que dorme com sua namorada, mas se recusa a criar os filhos que nascem. É um grupo, é um ministério de missões urbanas, que está preocupado em fazer discípulos, que está preocupado em trazer novos convertidos, mas não está preocupada em cuidar, alimentar e introduzi-los no contexto de uma igreja local. E tão absurdo quanto uma mãe que acredita que pode sair de vez em quando para amamentar seu filho que está posto em uma lata de lixo na calçada, é acreditar de que o mero evangelismo pessoal, dentro do contexto de missões urbanas, é suficiente para alimentar aqueles que são convertidos, mas que não são introduzidos na igreja local. Isso é importante, amigo. Isso é muito importante, porque o evangelismo e as missões não acabam com o ID. O evangelismo e as missões não acabam com fazer discípulos. O evangelismo e as missões não acabam com batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe algo mais, que é o texto que a gente vai ler. Porque eu chamei o jovem de Marcelo para respeitar individualidades, mas eu podia citar nomes. Eu podia dizer, quem sabe, Missão GAP. Essa é a história da Missão GAP, talvez, quem sabe. Essa é a história do Ministério Ictus. Essa é a história do Ministério Resgate, do Zoom no Céu, do Geração Eleita,
do Alfa e Ômega, do Hellbot, dos Vidas para Cristo, de todos que estão aqui representados de algum modo. Talvez essa história seja sua, do seu ministério, do meu ministério. Colocamos filhos no mundo, mas deixamos que eles morram de fome, se possível fosse, para buscar novos filhos, abandonando aqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, verso 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Jesus diz que a grande comissão tem um aspecto do ir, tem um aspecto do discipular, tem um aspecto do batizar, mas tem um aspecto que é completamente negligenciado da nossa parte, muitas vezes. Ensinando-os. Existe um aspecto de ensino nas missões. Existe um aspecto de que quando nós vamos fazer missões, nós precisamos fazer com que aqueles que se convertem estejam sendo ensinados. Não só ensinados, mas ensinados a guardar. É um ensino, uma transmissão de conteúdo que também é prática. Também é uma vida a ser vivida, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que Jesus ensinou. Não só parte delas, não só o beabá da fé, não só as coisas principais, mas ensinando os discípulos a guardar todas as coisas que Cristo ensinou. Na grande comissão possui o aspecto nosso evangelismo possui o departamento missionário, mas também possui o departamento pastoral. Temos um departamento que nós vamos fazer discípulos de modo missionário, por assim dizer, mas também existe um departamento da missão que é pastoral. Mark Driscoll coloca nas seguintes palavras: a missão da igreja não é nada menos que trazer o mundo todo para a fé cristã e a maturidade. E nós não podemos negligenciar essa última parte da missão. Levar os cristãos à maturidade, ensinar os cristãos a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, faz parte da missão. Nós costumamos dizer que existe o pastor e o missionário. A verdade é que o termo missionário não existe na Bíblia. E se nós fôssemos aplicar o termo missionário ao que ele realmente significa, o pastor de igreja local seria um missionário. E todo culto de domingo da sua igreja é um ato de missão. É um ato de cumprir a grande comissão. É ensinar a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. Às vezes eu ouço jovens falarem o seguinte: sabe, a gente deve parar de gastar tanto dinheiro com conferências que vão pregar para crentes que já estão salvos. Deveríamos gastar esse dinheiro, na verdade, em missões para ganhar aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E sabe, eu concordo plenamente que nós temos gastado muito dinheiro com certas futilidades em algumas conferências. No entanto, existe uma filosofia por detrás disso que me deixa preocupado. É a ideia de que pregar para crente não é missão. É a ideia de que ensinar o crente é uma coisa que está no nível mais baixo que ensinar o descrente a vir para a fé. No entanto, quando a gente pensa assim, a gente cria evangelismo, a gente faz uma missão pela metade. Nós cumprimos metade da missão, nós obedecemos metade do evangelismo e paramos lá. Nós saímos do nosso lugar e vamos, cumprimos o ID. Nós vamos e fazemos novos discípulos de Jesus, os arrebanhamos como crentes. Amém? Então nós os batizamos e tudo mais, que legal. Mas quando esses crentes não são introduzidos num contexto de ensino de todas as coisas que Cristo fez dentro de uma comunidade local, a gente peca contra a grande comissão. E a gente não faz a grande comissão por completo. Eu insisto na ideia de comunidade local e ensino dentro da igreja, porque é impossível que você sozinho, no contato inicial de missionário, ensine tudo o que Cristo ordenou. Tudo o que Cristo ordenou está registrado nos evangelhos. Amém. Mas também está pronunciado no Antigo Testamento. Também está confirmado nas epístolas que vêm posteriormente. Como coloca Wayne Grudem, ensinar todas as coisas que Cristo ordenou não é nada mais que ensinar a Bíblia toda para o homem todo. E você não vai ter condição de fazer isso de modo inicial.
Você não vai ter condição de, como missionário, nos contatos iniciais, fazer isso para o crente. Isso é um trabalho, como diria Spurgeon, para uma vida toda e mais para uma eternidade inteira. Então, o contexto de reuniões coletivas, de ensino, é uma comunidade, é uma igreja local. Então, o único modo de obedecer, Mateus 28, 20, que nós lemos agora, a única maneira de você fazer missões de modo completo é se você introduz o convertido à comunidade. E não existe mensagem mais subversiva nos dias de hoje do que a ideia de que devemos viver em comunidade. Somos um povo completamente individualista. Somos pessoas que acreditam numa fé mais pessoal que comunitária. Somos um povo que acredita que eu tenho que garantir o meu, o outro pouco importa. E a religião institucionalizada é vista cada vez mais como o demônio desse século e o anticristo a ser lutado contra. Vá nas livrarias evangélicas, na seção de igreja, e você vai ver 2 livros, basicamente. Livros que explicam por que é que você tem que fugir da igreja, e livros que tentam te explicar por que é que você ainda tem que amar a igreja. O clima, não só no Brasil, mas no mundo, é de desesperança completa com a comunidade local e com a ideia de igreja. E não é assim, sabe, não era para ser assim. Quando eu comecei o meu ministério, sabe que foi o principal grupo que se levantou contra o que eu estava fazendo? Não foi Satanás, não foram os ímpios, não foram os demônios, não foi a carne, foi aquilo que nós chamamos de igreja. Sabe quem são os principais inimigos, dizem alguns, das missões urbanas neste momento? É aquilo que alguns chamam de igreja. Sabe, você olha para o nosso Brasil, existe uma pergunta muito honesta que precisamos fazer. Ainda dá para acreditar na igreja? Seja honesto com você mesmo. Com pastores sendo presos acusados de estupro, com ligações picantes entre ele e as fiéis caídas na internet. É gente dizendo para aleijados darem a senha do cartão de crédito, senão Deus não ia abençoá-lo. É gente vendendo a salvação da sua família por R$1.000. É o que você encontra na TV. São pregações falsas que exaltam o homem e não a Deus. São jovens tendo a sua fé solapada por costumes e usos e ritos, às vezes tão duros e pesados, que fazem com que muitos fiquem acorrentados às suas cadeiras sem ter coragem de levantar tal carga. Ainda dá para acreditar na igreja? Olha para a nossa política e olha nossos representantes evangélicos. Se eles realmente são nossos representantes, representam aquilo que somos, como acreditar na igreja, meus amigos? Como acreditar nessa instituição que, segundo muitos, está falida? Como acreditar nessa instituição que, segundo muitos, se vendeu? Como acreditar nessa instituição que ainda é contextualizada a moldes de gerações passadas? Quando não, corrompe sua mensagem, corrompe seu chamado, corrompe sua essência, se vende para o mundo. Você ainda acredita na igreja? Você ainda acredita na igreja? É em tempos como esse que eu gosto de lembrar de um antigo credo cristão, chamado credo niceno-constantinoplano. O nome é chique, mas é um dos primeiros credos cristãos que foram desenvolvidos. E ele fala sobre várias coisas que nós temos que crer pela fé. Creio em Deus, creio em Cristo, creio na ressurreição, creio no nascimento virginal. E o último verso desse credo me toca muito, porque ele vai falando sobre várias coisas, sabe, espirituais, por assim dizer, ressurreição dos mortos, coisas que a gente acredita única e completamente por fé em Deus, por fé na palavra. E o verso final do credo é: creio na igreja. Creio na igreja santa, una, católica e apostólica, não a romana, mas a igreja como um todo. Creio na igreja. Meus amigos, nós vivemos por fé e não por vista. É por isso que eu creio na igreja. E por mais que nós olhemos ao nosso redor, por mais que nós observemos a nossa volta e vejamos as coisas acontecendo como estão acontecendo, eu creio na igreja. Eu creio na igreja porque Cristo a estabeleceu.
Eu creio na igreja porque ele disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Cristo que falou, ele não é homem para mentir. Eu creio na igreja porque Deus assim a instituiu. Eu creio na igreja porque ela é a noiva de Cristo, por mais que muitos tentem fazer com que ela pareça uma prostituta. Se não é santa, não é igreja, não importa o quanto tente dizer que é. E essas coisas que nós vemos por aí, que são feitas e praticadas por algumas pessoas que se auto-intitulam igreja, se não possuem os atributos da igreja, não passam de um disparate, não passam de uma piada de mau gosto, porque a igreja não é. A igreja de Cristo é santa, meu irmão. E quando você vê o pecado invadindo a igreja de modo terrível, não é a igreja que você está vendo. A igreja de Deus é una. E quando você vê tanta divisão, tanto ódio, tanta falta de relacionamento, não é a igreja que você está vendo. É uma mentira. A igreja de Cristo, meu irmão, é apostólica. E quando você vê isso que é falsamente chamado de igreja se corrompendo e abandonando a doutrina dos apóstolos, não é igreja. Qualquer outra coisa que se chama igreja, que parece igreja, tem forma de igreja, tem placa de igreja, mas que no fim dos dias ouvirá de Cristo: nunca vos conheci. Eu acredito na igreja. Eu vou morrer acreditando na igreja, porque Cristo acredita na igreja, porque Cristo a estabeleceu. É Cristo quem intercede por ela, e eu a amo e morrerei pela igreja. Devemos morrer pela igreja. Devemos morrer pela igreja. Não importa o quanto pessoas que usam o nome de igreja nos machuquem, não importa o quanto placas e instituições que deveriam ser igreja parecem igreja, mas não são. Eu acredito na igreja, porque eu sou guiado por fé, não por vista. Cristo quer que nós creiamos na igreja, porque a igreja possui o papel fundamental de arrebanhar e de cuidar daqueles que estão sendo salvos. Quando nós lemos Mateus 28, verso 20, nós entendemos de que devemos investir no amadurecimento dos crentes e levá-los para as comunidades. Quando nós lemos Atos 14, 21 a 22, a gente percebe que Paulo, mesmo já tendo convertido muitas pessoas, mesmo já tendo continuado o seu ministério, diz o texto que ele voltou para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Paulo já havia saído daquelas cidades, mas ele voltou para arrebanhar os convertidos e ensiná-los. A igreja tem essa função. O discipulado em missões urbanas tem esse dever. Não só converter, conseguir uma decisão, dar um discipulado de algumas semanas e deixar a pessoa a Deus dará. Porque eu já vi, e isso me deixa irado, vários ministérios de missões urbanas da nossa cidade, que eu só não cito por nome para o Miguel não brigar comigo depois, mas que simplesmente convertem as pessoas, trazem elas fé, as introduzem a uma experiência religiosa, dão um discipulado de algumas semanas e te vira. Porque introduzir uma igreja soa muito religioso, porque ela tem que buscar por ela própria. Porque sabe, a gente não quer parecer que essa institucionalidade é que vai realmente manter a pessoa na fé. Então a pessoa não é introduzida numa igreja, é deixada sozinha, e se alguém não a achasse para levá-la a uma comunidade, ela talvez pereceria. Essa é uma história real e é de verdade. Apareceu até na televisão aqui da nossa cidade. Eu tive um amigo, crescemos juntos, não bem crescemos juntos, que ele era um pouco mais velho do que eu, mas nós convivemos juntos, amigo de infância, mora na minha rua, e conseguimos até levar ele para a igreja um tempo, mas ele saiu da igreja, não quis ficar na igreja, começou a se envolver com uma moça, namorou com essa moça, engravidou a moça, mas a moça não contou para ele. E a moça engravidou e ficou muito nervosa por isso, que era solteira e tudo mais, e ela tentou esconder a gravidez, ficou usando faixa, fez de tudo, tentou, só Deus sabe que tipo de coisa, disse que estava doente, por isso estava com inchaço na barriga, e que ia fazer uma cirurgia, até que a criança nasce. Só Deus sabe como ninguém percebeu que ela estava grávida. A criança nasceu, ela pegou a criança, enrolou num saco e na volta para casa jogou no lixo. A moça que mora na minha rua, eu olho para ela quase todo dia, jogou a criança no lixo e foi embora. Então um lixeiro ouviu o choro da criança, pegou a criança, levou para um abrigo e tudo mais. Hoje a criança está com o pai e as coisas se resolveram. Mas eu lembro quando eu fiquei sabendo dessa história, cara, eu lembro que eu fiquei tão indignado, mas eu fiquei tão irritado, sabe? Eu não estava com raiva, eu estava louco. Sabe aquela raiva que você conseguiria bater no urso panda, e tão irado, você queria, sei lá, derreter as calotas polares, só de raiva.
só para zoar com o mundo. Eu estava louco. E aquilo me deixou muito irritado, porque como é que uma pessoa faz isso? Eu lembro de eu falando com minha noiva, essa mulher é uma assassina, ela tinha que ser presa. Essa mulher é uma imunda, como é que ela faz isso com o próprio filho? Então eu lembrei que esse tipo de coisa acontece quase todo dia, nos grupos de missões à minha volta. E as pessoas têm os filhos espirituais, então a deixam para lá. E se alguém não passasse, não ouvisse o choro para salvar a criança, ela morreria. E como bom calvinista que sou, eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Depois você me acusa de heresia quando acabar o culto. Eu acredito nisso, eu acredito que uma vez que você é salvo por Deus, você permanece na fé e acabou. No entanto, como bom calvinista que sou, eu também acredito de que aqueles que perecem da fé e aqueles que abandonam a comunidade religiosa por causa de alguma manifestação pecaminosa sua, por algum deslize seu, a culpa é sua. E o sangue dessa vida cairá sobre você no fim dos tempos. A culpa é sua, não é de Deus, não é da pessoa simplesmente. Ele também é culpado por abandonar a fé. Mas a culpa é sua, que não cumpriu o mandamento da grande comissão. Todos aqueles desviados que se desviaram, simplesmente porque não foram introduzidos dentro do contexto de comunidade local, em tempo oportuno, e abandonaram a fé. Escute bem, meu amigo, praticador de missões urbanas, missionário na sua cidade, a culpa é sua, de mais ninguém. Você vai dar conta disso diante de Deus no último dia. Se arrependa profundamente de ter ignorado alimentar seus filhos, de ter ignorado cuidar das vidas que foram salvas, e introduzi-las em uma comunidade. Meu argumento é simples: missões urbanas é uma atividade para a igreja, é uma atividade que na verdade findará nos céus, mas que de algum modo é consumada na igreja local. Missões têm como objetivo a igreja. Ao falar sobre obra missionária, geralmente nos referimos à conversão dos perdidos, mas a grande comissão inclui o ensino pastoral. Como diz meu amigo João Costa, não podemos separar a eclesiologia de missiologia. Não podemos separar o ensino e o estudo e a prática da igreja do ensino, do estudo e da prática da missão. São duas coisas que precisam sempre caminhar juntas. A imagem de missionários desinteressados, simplesmente preocupados em converter almas, deixá-las à míngua, não passa de um absurdo ou de uma caricatura irônica de alguém. Missionários genuínos estão preocupados em manter pessoas dentro das comunidades. Isso significa que a obra missionária sempre vai culminar na igreja local. Pergunta simples: seus ministérios de missões urbanas possuem, dentro dos seus estatutos, uma lista de igrejas locais fiéis, de confiança, para as quais vocês possam encaminhar os convertidos? Se você não tem, talvez seja o pecado que eu esteja cometendo também, isso evidencia duas coisas. De duas, uma ou as duas: ou você não espera ter convertidos para encaminhar para as igrejas locais, então o que é que você está fazendo com missões, se você não espera conversão? Ou então você não se preocupa para que igreja local as pessoas vão quando se convertem. De duas, uma ou as duas. Precisamos de igrejas parceiras. Precisamos deixar de ser para-eclesiásticos, ou nome do meu abuso, para sermos inter-eclesiásticos. Nós não funcionamos à parte da igreja, nem de modo paralelo à igreja. Nós somos igreja, atuando como igreja no mundo. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem: nós estamos fazendo missões urbanas porque a igreja não está lá fazendo missões. Isso é mentira, porque se nós estamos fazendo missões urbanas, a igreja está lá fazendo missões, em nós, porque somos igreja. Nós nos dizemos interdenominacionais justamente porque somos intereclesiásticos, somos uma união de várias igrejas locais que entenderam que sua cidade precisa ser salva, e nós estamos representando nossas comunidades ali, no contexto de missão. A igreja faz missões urbanas, meu amigo. Você quer uma prova? A gente está aqui. Nossa igreja, a igreja do Ceará, faz missões urbanas, e Missão GAP é prova disso. Ministério Resgate entre os Detentos é prova disso. Ministério Ictus é prova disso. A igreja está fazendo missões, a gente ainda pode fazer mais. Outras igrejas não estão fazendo, algumas comunidades estão paradas, por isso nós tentamos conclamá-los a isso. Igrejas locais façam missões, igrejas locais se envolvam com missões urbanas. Fiquei sabendo de um senhor, pastor, amigo nosso, que comentou em uma das aulas do seminário que esse negócio de missões urbanas não dá certo. Miguel sabe da história, porque, sabe, só traz gente
ruim para a igreja, sabe? Gente drogada, prostituta, vagabunda, esse tipo de gente tem que ser tratado fora, para depois ser introduzido. Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de cruz é essa? Que tipo de Cristo é esse? Porque o da Escritura não é. Que tipo de igreja é essa? Porque a noiva de Cristo parece que não é. Que não quer receber o pecador, que não quer receber o perdido, porque ele é incômodo, porque ele se veste mal. Que tipo de igreja é essa? Mark Driscoll vai dizer que, Mark Dever na verdade, que o livro de Atos não era simplesmente sobre a história de evangelizar os perdidos, mas a história de congregar os convertidos. Chuck Colson vai dizer que assim como o marido e a mulher no altar se tornam uma só carne, você se encontra com Cristo na cruz e sai una com a igreja. Assim o evangelismo, podemos dizer, é mais bem realizado dentro do contexto de uma comunidade do evangelho, cuja vida coletiva demonstra a realidade da palavra que lhe deu vida. A comunidade cristã é uma parte vital da missão cristã. Missões urbanas são uma atividade para a igreja. Mas este não é meu argumento principal. Este é apenas o primeiro ponto para chegarmos no que a gente realmente quer estabelecer. Se missões é uma atividade para a igreja, e perceba que a lógica é bem simples, se todo discípulo deve ser congregado em uma comunidade local, e se são os discípulos que são ordenados a fazer missões, não são os ímpios, não são os anjos, não são os demônios, são as paredes, não é o governo, são os discípulos, e todo discípulo está dentro de uma comunidade local. A lógica é simples, e você não precisa ser um grande filósofo para saber disso. A conclusão disso é que missões urbanas é uma atividade feita por pessoas que estão inseridas num contexto de comunidade local. Se você quiser um pensamento um pouco mais rígido, a gente pode colocar os seguintes termos. Premissa 1, todo discípulo deve estar na igreja. Premissa 2, todo aquele que é discípulo deve fazer missões. Conclusão é muito lógica, então todo aquele que está na igreja deve fazer missões. Ou que missões vêm daqueles que estão na igreja. Missões é uma atividade para a igreja, mas não só. Missões é uma atividade da igreja. A missão de fazer convertidos é missão da igreja, da comunidade. O trabalho missionário não só termina na igreja, mas a obra missionária procede de lá. Podemos dizer que missão é um projeto comunitário, como coloca Charles Spurgeon. Os obreiros cristãos não ligados à igreja são como quem semeia e colhe, sem ter celeiro para guardar os frutos da colheita. São úteis, mas incompletos. São úteis, mas incompletos. Apesar de evangelismo envolver indivíduos, diz meu amigo Vinícius Musselman, Pimentel, que devem proclamar e responder ao evangelho, ele não deve ser feito normalmente por indivíduos isolados do suporte, do cuidado, das orações e do encorajamento da igreja local. Missões feitas de modo isolado da igreja são missões feitas sem suporte de uma comunidade, sem as orações de uma comunidade, sem o apoio de uma comunidade, sem o encorajamento de uma comunidade. E meu amigo, não pense que você consegue fazer as coisas sozinho, que você não consegue. Deus vai lhe ajudar, e Deus escolheu lhe ajudar através da igreja. Igrejas firmes, igrejas locais que amam perdidos, que amam bandidos, que amam drogados, que amam estudantes, que amam prostitutas, que amam o advogado, o médico, que ama o perdido. Igrejas locais que não amam o perdido, meu amigo, talvez não seja a igreja local. Então, quero responder uma simples pergunta: por que é tão importante que a obra missionária comece a partir da igreja, a partir da comunidade? Porque Cristo assim ordenou. Seria resposta o suficiente. Mas deixe-me dar algumas racionalizações e alguns motivos que a minha experiência atrelada com o ensino da Escritura me ensinaram a respeito dessa questão. E quem é rápido de caneta e papel, se quiser anotar, fique à vontade. Por que missões urbanas são uma atividade da igreja? Primeiro, porque a igreja local é responsável pelo treinamento no ministério. Sabe, muitas agências missionárias enviam homens a campo, e eu sei de algumas, mesmo se as igrejas locais não apoiem isso, mesmo se as igrejas locais sejam contra o envio de tal pessoa, tais agências enviam um missionário. E qual é a justificativa? E é uma justificativa que eu usei muitas vezes na minha vida: a minha igreja não deve atrapalhar meu ministério, a minha igreja não deve atrapalhar o meu chamado,
A minha igreja não deve atrapalhar aquilo que Deus tem para a minha vida. Só que 1 Timóteo 3,10 me diz uma coisa que mostra que meus valores estão invertidos. Ele diz: e também estes sejam primeiro aprovados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A igreja local é o contexto perfeito para descobrir se você foi chamado ou não para o ministério. A igreja local é o contexto perfeito para te treinar para as missões urbanas, para te treinar para o campo transcultural outra vez. Ora, se até o apóstolo Paulo, em Gálatas 2, 1-10, deixa claro que submeteu o seu próprio ministério aos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, que viu Cristo aparecendo na frente dele, ele foi até os apóstolos, ele diz em Gálatas 2, 1-10, para submeter o seu ministério à aprovação deles. E nós não, somos muito bonitões, jovens cheios de ímpeto e vigor, e dizemos: não, Deus falou comigo bem aqui no fundo da coronária, Ele falou comigo, então quem é o meu pastor, a minha igreja, para dizer que eu não fui chamado? É engraçado essa palavra chamado. Quando a gente pergunta: você tem um chamado? A resposta que precisa ser dada é: chamado por quem? A gente diz: chamado por Deus. E sim, chamado por Deus. Mas sabe a linguagem bíblica principal com relação a chamado? Sabe do que está dizendo? Chamado pela igreja, chamado pela comunidade. Você sabe como é que as pessoas descobriam no tempo bíblico quem era chamado para o ministério ou não? Quando a igreja via isso e reconhecia isso. Mas nós não. Queremos fazer missões urbanas simplesmente porque a gente acha que pode, que é bom. E claro, todo cristão é chamado para evangelismo, todo cristão é chamado para pregar o evangelho. Ou você é um missionário ou você é um impostor, dizia Spurgeon. No entanto, é dentro do contexto de comunidade que você vai ser treinado melhor para isso. É dentro do contexto de comunidade que você vai melhor aprender a como pregar, a como cuidar dos perdidos, a como se relacionar com os ímpios. Nenhum ambiente é melhor para que alguém seja aprovado para o ministério que uma congregação, onde homens maduros estão supervisionando você e prontos para amorosamente guiá-lo pelo caminho certo. Isso deve explicar a falta de voluntários preparados nos grupos de missões urbanas. Uma das maiores dificuldades que a gente tem na Missão GAP, eu confesso, é achar pessoas teologicamente maduras que possam guiar de algum modo alguns dos núcleos. E claro que a gente não pode simplificar tanto o problema, mas eu tenho certeza que um dos problemas é a falta de engajamento das pessoas com suas comunidades. E eu não digo ir para o culto todo domingo com a melhor roupa que você tem no guarda-roupa. Eu estou dizendo você ser engajado com a cultura de uma comunidade que vive unida, que transforma e injeta vida uns nos outros, e que como ferro afia o ferro vão moldando uns aos outros. Uma comunidade que pode ver seus erros e brigar com você. Eu amo a minha igreja, e um dos grandes motivos pelo qual eu amo a minha comunidade é que lá brigam comigo, é que me puxam a orelha, é que quando eu coloco um vídeo na internet, meu pastor me chama para conversar, caso alguma coisa tenha ficado mal explicada. É quando um outro irmão mais velho, que nem é meu pastor, que eu nem sei o nome direito, olha para mim e diz: rapaz, eu vi aquele teu vídeo lá, mas essa questão aqui, você não acha que devia ter falado melhor desse jeito aqui? E eles vão perturbando a minha paciência, enchendo o meu saco, perguntando um monte de coisa, me transformando num homem melhor, num cristão melhor, e num missionário urbano melhor. Se você sai e tenta fazer missões sem estar atrelado a uma comunidade, à vida de uma comunidade, você tende a ser um missionário útil, mas incompleto, com umas falhas que só serão supridas lá. Eu gostava de Pokémon quando era criança, isso nem está no meu esboço. E eu lembro de um episódio, para mim me ensinou muita coisa, em que o Pikachu, eu não sei se vocês lembram, que era um Pokémonzinho pequenininho, estava lutando contra um Pokémon mais evoluído, sabe, a versão evoluída do Pikachu, era o Raichu. Eu não sei como é que eu ainda lembro dessas coisas. Então, no meio ali da briga e tal, da conversa, eles descobrem que o Pikachu não conseguia evoluir, então querem mostrar uma pedra mágica que se ele desse lá para o Pikachu ele evoluiria. Mas o Ash não faz isso, e ele vai dizer por quê? Porque se ele fizesse isso, o Pikachu não ia aprender coisas que ele só aprenderia naquela fase inicial, e ele evoluindo fora do tempo, ele ia ficar com alguns desfalques, e é justamente nesses desfalques que ele ganha do inimigo. Aleluia. Às vezes a gente olha para aqueles grandes pregadores que parece que viajam todo santo domingo, que quase nunca param na própria igreja, e a gente diz: poxa, é esse tipo de cara que eu quero ser, esse tipo de homem que eu quero ser. Eu quero, sabe, não ser necessário estar sempre debaixo de uma autoridade,
quero ser o pastor presidente, eu quero ser o líder, eu quero ser o cara que vai estar mandando e não sendo mandado o tempo todo. E talvez alguns de vocês tenham sido chamados para estar em posições de liderança, claro. Mas você só vai aprender a ser um bom líder quando você aprender a ser um bom servo. Você só vai aprender a ser um bom líder quando você aprender a levar muito tapa na cara da galera que está te liderando. Você só vai aprender a ser um bom missionário urbano, meu amigo, quando você aprender a viver na sua comunidade. Porque você está levando outras pessoas ao contexto de comunidade. Se você não provém da igreja, como é que você vai levar pessoas para a igreja? Segundo ponto, por que missões urbanas provêm da comunidade? Por causa das prioridades teológicas. Esse é um ponto que eu gosto muito de estudar. Nós vivemos uma época que a teologia é feita principalmente na internet. Lá é o principal antro de divulgação de informação da atualidade. Isso é muito bom, é muito produtivo, é muito interessante. No entanto, existe um pequeno problema que precisa ser suprido por aqueles que estão sempre na internet, que é a ideia de que ao longo da história do cristianismo, teologia sempre foi feita no contexto de igreja local. Sempre. As demandas teológicas da comunidade, as dúvidas dos irmãos, as questões e os problemas de um povo, sempre foi o motivo para que as pessoas pensassem em teologia. Vocês devem conhecer as Institutas de Calvino, uma das obras máximas da teologia cristã, um dos livros máximos da religião evangélica, e ele diz lá no prefácio das Institutas o motivo pelo qual ele escreveu o livro. Ele vai dizer que o motivo é o seguinte: elas não foram publicadas por nenhum outro motivo, diz Calvino, senão aquele de fazer com que os homens soubessem qual a fé dos homens que vi sendo tão vil e cruelmente caluniados. Os cristãos estavam passando por perseguição, e aquele contexto de perseguição motivou Calvino a escrever um livro que hoje é um dos livros máximos da nossa fé, que ensinam sobre a palavra como quase nenhum outro livro tem ensinado. As cartas do Novo Testamento são quase todas produzidas com a palavra, me perdoem o péssimo latim, chamada ad hoc. Quase todas as cartas do Novo Testamento foram produzidas por causa de situações específicas. Um problema surgia, Paulo ia e sanava aquele problema. Não era simplesmente a questão de que Paulo estava de boa na lagoa, simplesmente sentado, viajando, olhando para a lua, teve um insight: vou produzir teologia e meditar sobre as grandezas de Cristo, e ela é um tipo de produção teológica, mas não era esse o modo principal pelo qual a teologia acontecia. Era as coisas aconteciam na igreja, então eu vou lá suprir esse problema. A questão é que a Bíblia é grande, meu amigo. Você já viu o tamanho desse treco? Irmão, é um ano para você ler se você tiver uma disciplina boa. Você consegue imaginar quanta coisa você tem que meditar a respeito? Quantas aplicações são possíveis de cada verso aqui da Escritura? Os puritanos passavam 15 anos pregando em 3 versículos, meu amigo. Eu não estou brincando. Como é que a gente vai saber quais temas e quais assuntos são prioridades para a gente? Como é que a gente vai saber quais os temas principais da nossa pregação em missões urbanas, nas escolas, nos presídios? Como é que a gente vai saber quais assuntos precisam ser tocados? A gente vai falar sempre daquilo ali que é nosso tema principal, do nosso assunto que é o hobby, daqueles versos da Bíblia que a gente gosta, mas quem vai te dizer qual a prioridade da tua pregação é a tua igreja. Quem vai te ensinar quais são as principais mazelas da alma humana, é o relacionamento com os crentes da tua comunidade. Quem vai te ensinar quais são os principais problemas que as pessoas têm é a vida na tua comunidade. O que vai te ensinar quais são os principais pecados que precisam ser condenados é a vida na comunidade. Isso deve explicar o motivo da nossa pregação muitas vezes ser tão irrelevante, e da gente falar de tantas coisas que simplesmente não falam nada para ninguém, e que a gente está dando respostas corretas para perguntas erradas, e as pessoas estão morrendo em determinados pecados e a gente pregando sobre outros, e as pessoas estão perecendo com determinadas dúvidas e a gente respondendo outras, e as pessoas simplesmente indo para o inferno com certas questões a respeito de Deus, e a gente ainda está fazendo apologética para os cristãos do século XIV. Eu não desprezo o estudo da história da igreja, se ela for tratada como história. Você não está pregando para os puritanos, meu amigo, do século XIX. Você não está pregando para Calvino, nem para o público de Lutero. Você está pregando para o pessoal do Cuca da Barra do Ceará, para as escolas de Fortaleza. Como é que você vai saber quais são as demandas e as dúvidas e as questões dessas pessoas? Relacionamento. É estando com ela. Tim Keller vai dizer que o cuidado pastoral te ensina o que pregar, te ensina onde aplicar o sermão, quais pecados específicos tratar. Se você não se relaciona com a sua igreja, você não vai saber quais tópicos tratar. E teu evangelismo, tuas missões urbanas vão pregar sobre coisas que ninguém nem liga.
em certo sentido, porque não é a questão e o problema delas no momento. Lutero vai dizer que assim como um rei que envia suas tropas para uma zona de paz, enquanto o inimigo invade por outro lado, é o pastor ou o missionário urbano, por que não, que prega sobre temas pacíficos da Escritura, enquanto os crentes perecem por causa de outro. Como é que você se livra disso? Comunidade te ensina sobre isso. 2 Pedro 1, 10, 21, 1, 20, 21 traz uma coisa interessante. Ele diz: nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Geralmente a gente interpreta que significa que não devemos interpretar as Escrituras de acordo com a nossa própria interpretação, mas de acordo com a interpretação original do texto. Mas não só isso, também significa que o propósito de Deus é que a interpretação da Escritura não venha de modo isolado, não é uma interpretação particular minha, é uma interpretação que se estabelece no meio de um povo, de uma comunidade, de um grupo. Você não interpreta a Bíblia sozinho, você interpreta por meio de pessoas que te ajudam, também dentro da sua comunidade. Terceiro ponto: por que que missões urbanas precisa vir das igrejas locais? É porque a igreja local, meu amigo, te ajuda na luta contra o pecado. Um dos meus versos favoritos com relação a isso é Hebreus 10, 25 e 26. Diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Por quê? Ele vai dar um motivo de não deixarmos a congregação. Por que devemos permanecer na congregação? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. É a comunidade local e é viver em congregação que te ajuda na luta contra o pecado, porque lá há uma admoestação mútua, porque lá há o cuidado mútuo, lá o pecado está sendo denunciado constantemente. Se você vive fora do contexto de comunidade local, você vai se conformar ao próprio pecado, você vai estar cada vez mais conformado com seus próprios prazeres e desejos. A igreja local protege os missionários do pecado, quer dando força na luta pela santidade, quanto servindo de segurança, consolo e pastoreio para os que caem. Nada é pior, meu amigo, do que cair em pecado sozinho. Nada é pior do que ser descoberto em um pecado terrível e não ter ninguém para te consolar, para te amparar, para cuidar da sua vida. E nada, meu amigo, é pior do que simplesmente ser deixado aos seus próprios prazeres, pela falta de envolvimento de uma comunidade, na sua vida ou de você na vida da comunidade. Isso deve explicar o motivo de tanto pecado invadir missões urbanas. Isso deve explicar o motivo de, em tantos ministérios de missões urbanas, você descobrir pessoas que se entregam à devassidão moral, que se entregam à lascívia, que se entregam ao pecado. Ficamos sabendo e oramos por um irmão nosso de um ministério de missões urbanas que era líder do ministério e acabou se envolvendo com homossexualismo, e que, se eu não me engano, graças a Deus ele voltou à fé, Deus tem restaurado. Não pode dizer que esse é simplesmente o caso individual dele, mas e nós sempre não podemos ser reducionistas e achar que esse é o problema principal, mas eu tenho certeza que um dos grandes motivos de ter tanto pecado nesses grupos de missões urbanas, porque eu sei que tem, você sabe que tem, é a falta de envolvimento desses jovens com suas comunidades. Entenda, nossa cultura não é pior que a cultura greco-romana dos coríntios, meu amigo. Você acha que passa pelas piores lutas do mundo porque a pornografia está a 3 cliques na internet? Eles passavam na rua e você podia cultuar a Deus através de um ato de sexo gratuito, nos templos com as prostitutas cultuais. O pecado rolava solto na cultura greco-romana, meu amigo. Rolava era solto. A nossa sociedade brasileira parece uma missa comparado com a cultura dos coríntios. E Paulo cobra deles santidade. E Paulo cobra deles pureza. Paulo cobra deles luta contra o pecado. A comunidade cristã, nossa comunidade local, nos ajuda na luta contra o pecado. E se formos crentes envolvidos em nossas comunidades, talvez, eu acredito que sim, haverá mais santidade, haverá mais pureza em nossos grupos de missões urbanas. Quarto ponto: por que missões urbanas precisam vir e emanar das comunidades locais? Por causa do relacionamento com os ímpios. É a comunidade, são relacionamentos santos que vão te ensinar a como se relacionar com pessoas ímpias. Meus amigos, a linha que separa ser amigo de pecadores como Jesus foi e se assentar na roda dos escarnecedores como é condenado pelo salmista
é fina, é uma linha muito, 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 muito tênue, meu amigo. E nós não sabemos muitas vezes como nos relacionar com ímpios. E nós não sabemos muitas vezes como sentar numa mesa com pagãos que estão bebendo. E nós criamos todo tipo de bolha para tentar proteger os nossos jovens e os filhos e os mais novos, para que eles não se relacionem com gente do mundo. E quando o cara vai para a faculdade ou para o mercado de trabalho, ele sempre acaba mostrando que ele realmente é, que a vida inteira ele não teve cuidado, nem ensino, nem treinamento da comunidade. O modo como você vai aprender a ter relacionamentos com pessoas ímpias é tendo um relacionamento com pessoas santas, é entendendo como é um relacionamento correto, é entendendo como é um relacionamento verdadeiramente bíblico, é entendendo como é um relacionamento que realmente louva a Deus. Então, quando você chegar para se relacionar com pessoas que não amam o seu Senhor, você vai saber como se relacionar de um modo que não ofenda o teu Deus. Isso deve explicar o motivo porque tem tanta gente dentro de contexto de missões urbanas que não sabe ser amigo de um não cristão. Isso deve explicar porque tem tanta gente em contexto de missões urbanas que não sabe conversar com o cara do lado se não for sobre Santa Ceia. Isso explica porque tem tanta gente, eu caio nessa condenação, infelizmente, que não sabe conversar com as outras pessoas se não for sobre o credo apostólico, ou sobre supralapsarianismo, ou sobre o problema da Teodiceia nos escritos de Gordon Clark e os treco maluco que os professores do seminário obrigam a gente a ler. Às vezes a gente não sabe ter relacionamentos com pessoas ímpias porque a gente não aprendeu nem sequer a se relacionar com os irmãos da nossa igreja, que tem os mesmos pressupostos que a gente, que tem a mesma fé que a gente, às vezes os mesmos hábitos que a gente, adora o mesmo Deus que a gente. E só porque o cara não faz o mesmo seminário, não frequenta o mesmo lugar, não se veste do mesmo modo, não tem a mesma idade, a gente não consegue nem se relacionar com ele. Se você não sabe, jovem, se relacionar com o velhinho da tua igreja, como é que tu quer se relacionar com um cara que odeia o Senhor? Se você não sabe, senhor mais velho, se relacionar com aquele jovem de cabelo punk da tua igreja, como é que você quer ganhar os seus colegas do trabalho que odeiam ao Senhor? Se vocês não sabem se relacionar com as pessoas que têm a mesma fé que vocês, se você, tradicional como eu, não sabe se relacionar com a galera que curte uma bateria e uma guitarra distorcida, que tem a mesma fé e que ama o mesmo Jesus que você quer realmente se relacionar com gente que cuspiria na face de Cristo se pudesse? É a tua igreja, meu amigo, é o relacionamento com a igreja que vai te ensinar a se relacionar com os ímpios, com o pessoal do mundo. Por fim, missões urbanas devem emanar da igreja local por causa do aprendizado com os mais velhos. Missões urbanas é um antro de jovens, geralmente. Louvo a Deus quando eu vejo as fotos do Ministério Resgate e vejo muita gente de cabelo branco lá envolvido com missões urbanas. Isso me dá uma alegria. Mas geralmente quando a gente observa, geralmente a ideia de ir para a cidade, de ir para os cantos, é coisa que infelizmente, e não sei o motivo, mas é um dado estatístico, geralmente os jovens é quem mais está envolvido, quem mais estão envolvidos. E acaba que se nós estamos envolvidos só com o nosso Ministério de Missões Urbanas, nós estaremos conformados com gente sempre parecida com a gente. Estaremos sempre perto só de gente que é da nossa idade, que faz o que a gente faz, que gosta do que a gente gosta. Tem um provérbio que sempre me tocou muito, Provérbios 13, 20. Diz o seguinte: o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem anda com sábios vai ficar sábio. Quando você anda com os homens mais maduros da sua igreja, você vai ficar sábio. Mas quando você só anda com gente tola, a destruição é teu destino. E às vezes a geração arrogante, jovem, da informação rápida, acha aqueles velhos, tão pouco inteligentes, muitas vezes. Às vezes a galera mais velha não tem as informações que eu tenho, que com alguns cliques eu tenho 3.582 resultados sobre aquilo que eu quero lá no Google. E a gente acaba desprezando os mais velhos, a gente acaba não se relacionando direito com eles, a gente acaba que perde a gama de sabedoria que eles têm a nos oferecer. A gente esquece que sabedoria é diferente de informação, e que eu sei que eu sou trilhões de vezes mais informado que algumas pessoas mais velhas da minha família, mas a sabedoria que eles têm, meu amigo, nada compra,
nada paga. E a sabedoria que eu aprendo com minha mãe, que terminou a 8ª série no supletivo, vindo do interior do Ceará, lá de Quixadá, no lombo do jumento, que mal escreve com a letra ruim, que tem dificuldade para ler a Bíblia, minha manhinha, que eu amo tanto, que mal sabe ligar meu computador. Foi uma luta para ensinar ela a desligar o estabilizador. Mas quando eu tenho uma questão importante na minha vida, é do lado dela que eu sento e pergunto. Não é para uns moleques da minha idade, cheio de informação aprendida na Wikipédia e sem nenhuma vivência de vida, sem nenhuma vivência no mundo, sem nenhuma vivência normal. É para minha mãe que viveu, que sabe das coisas. É para ela que eu vou. É para meu pai que eu vou. Quando meu pai me diz: não, filho, eu acho que isso não é uma escolha sábia, porque tem que ver isso aqui, tem que ver aquela coisa, tem que ver aquele fator. Meu pai, que não tem tanta informação quanto eu, que não leu 1/10 dos livros que eu li, que ele está lá me ensinando como viver de modo correto, que nem cristão meu pai é. Porque sabedoria, ó pequenos mancebos que se acham donos do mundo e querem transformar a humanidade, querem transformar o Ceará e ainda não conseguiram lavar os pratos da cozinha. Informação não é o mesmo que conhecimento. E quando você está dentro do contexto de comunidade, você é obrigado a se relacionar com os mais velhos. É por isso que igreja às vezes é um tédio. Por isso que igreja às vezes é um negócio chato pra caramba. Porque você é obrigado a se relacionar com gente diferente daquilo com o qual você gostaria de se relacionar. Porque se eu pudesse, eu andava com a galera do GAP, a galera da minha idade, a galera dos blogs da internet, e não consigo aquela senhorinha de 72 anos que sempre aperta a minha mão com força e se balança toda para falar comigo quando me vê. Mas é com essa senhorinha, meu amigo, que você vai aprender a ser homem. É com esse senhorzinho que você vai aprender a ser um homem maduro, que vai ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom missionário urbano, por que não? Com as práticas de vida, com as vivências. Eu não aguento mais na escola dominical sentar na sala dos jovens e só ouvir pregação sobre relacionamento e sexualidade todo domingo. Eu não aguento mais, eu já sei, pastor. Sempre que eu vou visitar uma igreja e tem sala de escola dominical, eu me meto na sala dos velhinhos, que é com eles que eu aprendo a ser homem. É com eles que eu aprendo a virar uma pessoa madura. E talvez isso explique a falta de tanta maturidade nos contextos de missões urbanas. É por isso, isso deve explicar a presença de tanta gente que não cresceu, tanto moleque que ainda que já se barbeia, mas que ainda não aprendeu a tratar uma mulher com respeito. Seria a falta de uma comunidade? Talvez. Seria a falta de um relacionamento fiel com a igreja local, onde ele se relaciona com pessoas mais maduras, que conhecem o evangelho, que conhecem a vida, que talvez não sejam tão inteligentes quanto eles, mas que já tem 3 filhos, que já trabalhou em um monte de canto, que já teve vários envolvimentos com coisas da vida e que sabe como te guiar em escolhas básicas e funcionais, que pode olhar na sua cara e dizer: meu filho, cria vergonha na cara e arruma um emprego, que pode olhar na sua cara e dizer: meu filho, cria vergonha na cara e vai estudar. Ou uns moleques, nem você, que vai ficar dizendo que a escola realmente não presta, ou que não precisa fazer uma faculdade, ou que não sei o que, e que vão ser aquela galera que vai te guiar para o buraco, porque é tão burro quanto você. Porque gente burra que nem eu não vai me ajudar em nada. Se relacione com uma comunidade fiel para crescer, para ser cada vez mais firme em Deus, no Senhor. Você acredita na igreja? Você acredita na igreja local? Você acredita que as comunidades cristãs representam o propósito de Jesus para o mundo, para aqueles que vão sendo convertidos? Missões urbanas é uma atividade da igreja para a igreja. É uma atividade que começa na igreja local, com cristãos genuínos, envolvidos com suas comunidades, e acaba na igreja local, com cristãos genuínos sendo inseridos no contexto de comunidade. Missões é uma atividade da igreja, para a igreja. Se você tenta fazer missões à parte do contexto de igreja, você está errado. Você está errado. Não existe nada mais orgulhoso e truculento no mundo moderno que dizer que alguém está errado. Me odeie, mas você está errado. Você faz missões fora do contexto de sua comunidade. Se você não tem uma comunidade que ora por você, não tem uma comunidade que luta por você, que está firme tentando te ajudar, porque se sua igreja, meu amigo, não te ajuda com missões, tem duas coisas que podem estar erradas. Ou você não tem se envolvido bem com sua comunidade, ou sua comunidade não é bem uma comunidade, é qualquer outra coisa que parece igreja, tem placa de igreja, talvez tenha um cheirinho assim de essência de igreja, mas vai ser vomitado no último dia. Porque uma comunidade, meu amigo, que não manifesta
missões, porque uma igreja que não é missionária, porque uma igreja que não quer salvar os perdidos, é um absurdo, é um paradoxo, é uma contradição de termos. É que nem dizer que você é um solteiro casado, é que nem dizer que você tem um círculo quadrado, é dizer que você tem uma igreja que não está se envolvendo com missões urbanas, é dizer que você tem uma igreja que não está preocupada em ganhar sua comunidade, é dizer que você tem uma igreja que não quer apoiar aqueles do seio da própria comunidade que estão ganhando os outros da sua comunidade. Me responda, que absurdo é este de uma comunidade local não apoiar aqueles gatos pingados que surgem muitas vezes lá dentro, que querem ganhar as pessoas para Jesus? Ou esses gatos pingados não estão se envolvendo bem com sua comunidade, ou essa comunidade, meu amigo, está usurpando o nome da noiva de Cristo, e só. Então meu chamado é duplo. É para aqueles que fazem missões. Primeiro, se envolva com a igreja, adentre na igreja, entenda que o seu ministério principal não é seu grupo de missões urbanas, é a sua igreja. Meu ministério principal não é a missão GAP, e é o que paga a minha conta no fim do mês. Meu ministério principal não é a missão GAP, e é o que eu faço todo dia, de manhã e de tarde. Meu ministério principal não é a missão GAP, e é aquilo para o qual quase todo dia eu vivo e respiro de segunda a sexta. Meu ministério principal é a minha igreja, é minha comunidade local, e é lá que eu me envolvo principalmente, por mais que às vezes eu peque nisso. E é esse envolvimento correto com a minha igreja que me faz ser frutífero, se é que eu sou na missão GAP, onde eu estou envolvido. É minha igreja quem me ensina o que eu tenho que aprender, e é lá que eu cresço. Se envolva com a igreja, meu amigo, e envolva os convertidos na igreja, leve-os para as comunidades, leve-os para o evangelho coletivo que Cristo trouxe. E meu chamado é para aqueles que de algum modo ainda não se envolvem com missões urbanas, mas fazem parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, mas que ainda não se envolvem bastante com missões urbanas. Se arrependa do seu pecado e creia no evangelho. Se arrependa do seu pecado e creia em Cristo. Se arrependa do seu pecado de simplesmente deixar os perdidos irem para o inferno como se isso não importasse. Se agarre na cruz e talvez seja salvo. Porque um cristão que não é testemunha de Jesus não é cristão. Atos 1:8 é muito claro: vocês serão minhas testemunhas. Não é vocês devem ser, não é bom que vocês sejam, não é talvez vocês vão ser, é vocês serão, e acabou. Se você não é testemunha de Jesus, então você não é de Jesus. E por missões urbanas eu não estou falando simplesmente de estar envolvido num grupinho com um nome. Estou falando de você ser um missionário dentro da sua cultura, da sua comunidade, onde você está inserido, no seu trabalho, na sua escola, onde for. Aqueles que fazem parte de igrejas locais, que não são envolvidos com missões urbanas ainda, ou com grupos oficiais de missões urbanas, se envolva, conheça, faça parte. Quem sabe a gente pode invadir a nossa cidade com o poder do evangelho. Quem sabe a gente pode realmente fazer alguma diferença nesse mundo, não pelo nosso poder, não simplesmente por aquilo que somos, ou que temos, ou que conquistamos, ou com toda a nossa vida espiritual, ou com todo o nosso vigor, com Cristo, com o poder do Espírito, com o evangelho de Jesus. Se não é através de Cristo, meu amigo, se não é através da igreja, se não é para a igreja, se não finda na igreja, pode ser útil, mas é incompleto. Oro para que Deus possa nos ajudar, possa nos guiar de volta à vida em comunidade, para a sua glória e a alegria do seu povo. Amém.